Vamos entender sobre projeto político? Vamos Por lá. que eu quero falar para você, pra gente entender sobre projeto político? Porque entra numa fala sua e agora. Você disse a questão da expectativa que as pessoas têm. Quem está dentro do processo, como que vai agir, e quem está fora do processo, como que vai ser essa ação. Então, é muito comum, eu vou dizer isso porque a gente que está fora do processo, a gente escuta e participa de roda de conversa, onde as pessoas dizem assim, eu votei no vereador e não fez tal coisa, não fez isso, não fez aquilo. Mas a gente precisa entender que o processo não é só chegar lá e tá bom, vou fazer, agora vou mudar tudo aqui. Como que é feito o processo de uma lei que você está criando ou que você está, enfim? Olha, essa fala que você colocou, Paula, ela é muito comum. Ela é muito comum e bem generalizada, né? Votei em tal político eleito. E só um adendo. Gente, política é uma discussão importante e necessária. Isabeli tá aqui. Façam perguntas. Além do que as perguntas de vocês apoiam o canal, já que nós não temos apoiadores. Eu vi que já chegou algumas perguntas aqui, eu vou deixar para ler mais no final, tá? Então mandem pelo Pix ou pelo Superchat, depois eu vou ler todas as perguntinhas de vocês para Isabeli. E como eu disse para Paula, política não precisa ser chata, né? Não, então a gente tá aqui num bate-papo descontraído, pode perguntar, tirar as dúvidas que quiser. E uma quiserem, coisa que eu levo pra vida, Isabeli, é assim, às vezes, já aconteceu comigo. Uma vez, vou contar rapidinho aqui pra você entender. Uma vez eu fui numa palestra sobre HIV e eu lembro que eu tinha muita vontade de perguntar se o HIV... Eu tô falando dos anos 90, tá? Nem o final de 80. Eu perguntei assim, se eu fizesse xixi... Na hora que eu estivesse fazendo xixi, se o HIV poderia subir pelo xixi igual Pirapora. Igual Pirapora não, igual Piracema. Poderia subir e entrar no canal urinário. Mas eu falei, eu vou perguntar. Parece estranho, mas eu prefiro perguntar do que ficar sem saber. Então, pergunte, por mais que você ache que é uma pergunta idiota ou não, vai ser importante para uma discussão aqui. E a gente não vai zoar vocês. É muito bom. Né? Como você acabou de perguntar ou acabou de colocar, essa fala de votei no candidato, estou cansado de votar em candidatos, porque entra candidato, sai candidato, são a mesma coisa, não fazem nada. Principalmente quando é no âmbito do legislativo, né? Porque as pessoas... A gente vem num processo de aculturamento, ou melhor dizendo, um processo de ignorantização sobre a questão política. A gente não aprende na escola. Eu não aprendi na escola. Eu aprendi porque eu fui enxerida, porque eu fui obiúda, porque eu levantei cedo, porque, tava tendo um movimento político, não sei de onde, eu ia lá pra saber o que é. Aí eu tinha vergonha de falar, de imaginar que eu estava falando uma besteira, mas eu não queria saber, eu queria falar. Aí eu pegava o microfone e falava mesmo, né? Depois eu imagino, não é bem por aí, mas eu falei, né? Eu participei, eu me inseri, né? Então eu fui cavando esse lugar, fui cavando esse conhecimento, porque na realidade o que é construído é um sentimento apolítico, né? Cada vez mais é muito triste a gente ouvir, eu não gosto de política. Lógico que você não gosta de política. Ninguém gosta daquilo que não entende, daquilo que não aprendeu, porque não é ensinado na escola. E ainda é construída uma cultura sobre esse país para se manter esse sentimento apolítico. Você liga a televisão, de manhã, de tarde, de noite, você vai falar de política, é roubalheira, é lava-jato, é corrupção, é prisão, é Bolsonaro, entendeu? Então, como é que alguém vai gostar de política? Foi muita coisa ruim, entrou Bolsonaro. Nessas coisas ruins que a gente vê o tempo todo na televisão, né? Não tem como gostar, né? E quando você não gosta, você não se aproxima. Se você não se aproxima, você deixa para aqueles que amam a política. E não é à toa que nós temos famílias aí que fazem da política sua grande morada, constrói verdadeiras capitanias hereditárias que vão passando de filho para pai, de pai para filho, de família Bolsonaro, né? Enfim, vide a família do inelegível. E tantas outras famílias, nossa, quantas famílias tantas outras famílias, por aí, né? ficaram que ficam só para eles, e eles comandam, eles decidem a vida, eles decidem a coletividade, né? Então é por isso que é importante a gente lutar contra essa ótica apolítica. Você não gosta de política? É porque isso também pode ser construído em você. E você pode não gostar de nenhum candidato aí colocado. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Lula, você pode não gostar do Alckmin, enfim, qualquer outro candidato. Talvez o único político que você realmente acredite, confie, esteja dentro de você.
Então, né, dá para ir atrás, dá para participar. As instâncias de participação e controle social são extremamente importantes e também relegado a um grupinho pequeno de pessoas, como são os conselhos municipais de políticas públicas. É um importante espaço de fazer política, é um importante espaço de construção coletiva, né, de participação na sociedade. Então, quando você fala, eu votei na Isabeli, mas ela não me representa, ela não fez nada, porque talvez ela não tenha entendido de que o vereador, além de fiscalizar o prefeito, o executivo, ele, acima de tudo, ele fala. A função dele é falar, é ser a sua voz, é cobrar aquilo que você quer cobrar da prefeitura. Aquela melhoria do seu bairro, aquela quadra aquela cobertura na quadra na escola do seu filho, né? O buraco da sua rua, a árvore que está impedindo muitas coisas ali, que está precisando ser podada no seu bairro, né? Tudo isso quem faz é prefeito. A falta da árvore também. A falta da árvore também, né? A matança de árvore, como a gente tem visto por aí, causando essas crises climáticas, também. Tudo isso é função de executivo, é função do prefeito. O vereador, ele é a sua voz. Ele vai cobrar do prefeito aquilo que você quer que cobre. Ele vai cobrar com mais peso, né? Com o peso dos votos que lhe foi conferidos. Ele vai te representar perante a esse prefeito, perante a executivo. Mas quem faz, de fato, é o prefeito. Então, na hora de votar, é importante escolher bem quem vai te representar no sentido da fala, da voz, né? Ou seja, votar para um cargo legislativo, votar para um vereador, para um deputado, quando é a época da eleição de presidente e deputado. E também é importante escolher um executivo, um líder de executivo, ou seja, escolha direito o seu prefeito. Escolha direito o prefeito, ou seja, escolha o prefeito que mais lhe represente e que de fato vai dar conta dos seus anseios quando você precisar cobrar ele. E o vereador que você elegeu, o trampo dele é cobrar esse prefeito por aquilo que você precisa. Então procure ele, converse com ele, construa com ele, esteja mais perto, né? Na Câmara Municipal de Limeira, por exemplo, que é um lugar que eu costumo dizer que é um lugar feio, horroroso, chato, engessado, né? Mas eu adoro quando as travestis, por exemplo, as travestis mesmo, das que estão na pista de prostituição, elas vão lá porque eu convido, porque eu trago para perto, porque a gente trabalha com demandas, vamos construir isso, vamos falar isso. Então é a nossa presença ali que traz para aquele lugar que é feio, que é frio, que é horroroso, um brilho, um gloss, um axé, um glow, né? E eu gosto de colocar isso. E o entendimento na cabecinha delas também é importante, a presença delas em todos os lugares, ocupando tudo. De que aquele espaço pertence a nós. Mas aí me falando sobre projeto, por exemplo, você cria um projeto, como que você cria, como que ele passa e quando não passa, como que funciona? Olha, eu crio um projeto, né, independente do que é o projeto, né? O nosso maior ganho ali é estar ali, é o nosso poder de fala, é a nossa voz amplificada através dos microfones daquele espaço institucional, né? Que é feio, mas a gente leva um axé, né? E consegue fazer a nossa voz ser ouvida, né? A gente protocola um projeto de lei, a gente escreve lá como é um importante para nossa comunidade, que também não é só, né, a minha agenda de lutas não é só a comunidade trans, mas é também. Né? Então eu fiz lá um projeto de lei de respeito à identidade de gênero, né, que penaliza estabelecimentos que discriminam, que obrigam, por exemplo, setores do poder público a respeitar o nome social, a tratar como deve ser tratado e tal. Então a gente protocola, ele tramita por várias comissões dentro do espaço legislativo. E passa por outros vereadores. Por outros vereadores, né? Que, por sua vez, tem seus interesses, seus modos de pensar, suas vivências e as suas bases eleitorais, seus votos na rua que esperam dele um tipo de atuação e que muitas vezes esse tipo de atuação é contra nós, né? Então, às vezes é muito difícil de um projeto avançar, de um projeto meu avançar, né? Eu tenho algumas vitórias. A maioria é conservador lá. A maioria é. Eu sou a única... Não. Eu sou a única vereadora de esquerda assumida progressista naquela casa. Não tem outras pessoas de esquerda lá? Não. Amor, nem que você queira criar um buquê de flores ali, você não vai conseguir. Não, mas é isso que é importante a gente ter na mente, que o maior ganho nosso é a nossa presença ali. É a gente não deixar a pauta só para eles, né? E tanto que eu me firmei nisso, que nós tivemos ali em 2020, na minha primeira eleição, a primeira vereadora mulher trans travesti da história de Limeira, mas não parou por aí.
né? 2 anos seguintes, aí nós tivemos a primeira vereadora trans vice-presidente da Câmara Municipal de Limeira, né? E eu ocupando o cargo de vice-presidenta da Câmara. O presidente precisou se ausentar num período de tempo ali, acho que foi uma semana, 15 dias no máximo. Obrigatoriamente ele tem que transferir para a vice-presidência. Então nós podemos dizer que Limeira teve ali, ainda que interinamente, a primeira presidenta mulher trans travesti da história daquele espaço. Então não em 4 anos... coisa, não, falar assim, então a gente vai tirar você sai. Até dá, por 15 dias poderia até dar, né? Mas tô brincando, não ia adiantar muita coisa. Sei lá, basicamente era isso. Você que foi transfóbica comigo, sabe? Então. Falando mas nisso, deixa eu te perguntar, dias, você não tem medo? Temos aí Marielle Franco, que foi, pelo amor de Deus, o que aconteceu com ela. E tudo por questão política. Sim, ela foi assassinada. Eu até não gosto dessas falas, porque Marielle virou semente, porque somos muitas Marielles não vou e tal. Romantizar isso também, Parece que é romantizar um brutal assassinato, um crime político sem precedente e que precisa ainda de respostas. Né? Não nos conformamos com quem atirou. A gente quer saber quem mandou atirar. Gente quer saber quem mandou matar. A gente quer saber de quem é a pessoa que morava no condomínio, enfim. Entendeu? Né? Ou condomínio, só gente boa naquele condomínio. Só né? gente boa. Um beijo pro condomínio, inclusive. Viu? Mas você não tem medo? Olha, o medo, lógico, eu tenho muito medo, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas é preciso administrar, né? Porque o medo também é ferramenta política para inviabilizar a nossa atuação, para nos travar, para nos desestabilizar, para deixar a gente de fora, calar nossa voz. Então, ou a gente administra esse medo, ou esse medo vira ferramenta na mão daqueles que querem nos calar, né? Então, assim, ameaças de morte, já recebi, principalmente, né, nessa época de internet e tudo, ameaças de linchamento, xingamento dos mais diversos, né, como uma forma também de desestabilizar. Então, é administrar, né? Esses receios, essa raiva, essa angústia, esse medo que muitas vezes a gente sente, porque a gente também é ser humano, é saber administrar para que a gente continue firme, forte, em pé e viva.